Está no ar, Talento de Mulher, com a apresentação de Bibiane Kichel. Olá, pessoal! Estamos no ar com o Talento de Mulher. Muito obrigada pela sua audiência. Uma alegria estar com vocês todas as semanas. E aqui conhecemos juntos histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença por onde passam, com sua determinação, sensibilidade e, claro, muito talento. Então, venham comigo, porque o programa de hoje será assim, olha, repleto de inspiração. Ela é mãe, esposa, uma das mais conceituadas médicas, endocrinologistas e metabologistas do Brasil e também é autora do livro Além da Balança. Seja muito bem-vinda a nossa talentosa doutora Thaís Mussi. Por gentileza, doutora, seja bem-vinda. Prazer recebê-la. Imenso Que estar bom aqui. Muito tê-la obrigada conosco. pelo convite, viu? Obrigada. Sinta-se em casa, por favor, Obrigada. Thaís. Que alegria recebê-la. Nosso programa assim é feito para toda a família e a gente sempre leva a vocês aí de casa pessoas muito especiais, talentosas. Nada melhor do que termos essa mulher que é linda, por Obrigada. dentro, por fora, uma profissional maravilhosa. Muito obrigada. Bondade sua. Ah, então. A gente quer conhecer um pouquinho mais hoje da doutora Sim. Thaís Mussi. Não só da doutora, né? Mas da Thaís. Perfeito. Perfeito. A filha do seu Paulo e da dona Ângela. Exatamente, exatamente. É o que eu costumo falar. Ser filha dele é um baita privilégio, mas também é um peso muito É um grande, peso. né? Então, ter um pai como essa referência, com essas credenciais, acabou somando que, naturalmente, é claro, a gente sempre busca o melhor, mas existia um a mais, tem que realmente, assim, fazer jus, sabe, a todo o background, todo o DNA que eu carrego. Sem dúvida. Thaís, a gente quer saber desde lá da sua infância, sua história. Você e sua família são naturais aqui da região? Não, os meus pais, eles são do norte do Paraná, meu pai é de Andirá, minha mãe de Cambará. Eles casaram em Ourinhos, que é interior de São Paulo, e o meu pai, ele fez a faculdade, a residência dele em Curitiba. Então, eles foram para Curitiba. Meu pai recém tinha vindo aqui para Pato Branco, ele tinha sido convidado para trabalhar aqui, minha mãe estava grávida. Mas aí ela tinha feito todo o pré-natal em Curitiba, tinha muita confiança na médica de lá. Então, eu acabei nascendo em Curitiba, mas só nasci em Curitiba. Eu sou pato-branquense de coração, me considero pato-branquense. Que legal. E a família de vocês são quantos irmãos, Thaís? Nós somos em 3 irmãos, eu sou a mais velha, até brinco, embora não pareça. Embora não pareça, sou a mais Embora velha. não pareça, eu sou a mais velha. Então, eu sou a mais velha, tenho o Guilherme, tenho o Eduardo, nós somos em 3. Todos, os outros 2 nasceram aqui em Pato Branco já, só eu que nasci em Curitiba, mas logo vim. E o seu pai, então, veio a Pato Branco para trabalhar. Ele veio para cá para trabalhar porque ele tinha recebido esse convite. A minha mãe era professora, ela é professora. Na época, ela trabalhava no Colégio Bom Jesus, em Curitiba. Olha E quando só. ela veio para cá, ela acabou abrindo uma pré-escola, que era a Bem Me Quer. Olha, Então, que legal. ela trabalhou, ela era diretora da escola, abriu essa escola. E eu passei toda a minha infância aqui. Então, foi uma infância muito, muito feliz, uma infância tranquila, uma infância de uma criança de interior, bem habitual, Muito bom, né? bem gostoso. E a adolescência? Você sempre estudou aqui também ou retornou a Curitiba durante a adolescência? O segundo grau, eu fiz o primeiro ano no Cefet, mas assim, até então tinha estudado aqui. Aí fui para Curitiba para estudar, mas eu não me adaptei. Eu morria de saudade de casa, Imagino. foi bem complicado. O meu irmão do meio, ele saiu bem cedo, ele nadava. Então ele saiu para nadar pela equipe do Curitibano, ele saiu cedo, com 15 anos ele saiu, morava com a minha avó em Curitiba, mas ele se adaptou muito bem. Eu já morria de saudade de casa, não consegui me adaptar, foi bem complicado. Então eu acabei fazendo o segundo e terceiro ano do segundo grau em Curitiba e depois acabei retornando para cá, fazendo cursinho aqui, porque não consegui me adaptar muito bem com Curitiba. Thaís, e a gente tem fotos que nós Sim. queríamos levar aqui para os nossos telespectadores conhecer um pouquinho dessa história, dessa família. Por gentileza, produção, temos a primeira foto de hoje. Ai, que Sim. linda! Esses olhos verdes são marcantes. Então, esses olhos verdes é de pai e mãe, né? Porque os dois têm Sim. olhos bem claros, então
Essa foto é no Bem Me Quer, nessa escola da minha mãe, que eu acabei de mencionar, e era o casamento caipira da festa junina. Que legal! E aí eu fui a noivinha. A noivinha, a rainha da festa. Fui a Ai, que noivinha linda, da festa. Thaís. Oh, meu Deus. O teu filho tem alguns traços bem marcantes. Ele tem, mas eu costumo até brincar que o nome dele Parecido é Matheus, né? contigo. Mas agora ele tá ficando muito a cara do pai. Meu marido chama Fábio. Eu falei, ele poderia facilmente se chamar Fábio Júnior. Boa, boa. Temos mais fotos para relembrarmos aqui essa história. Quem é essa senhora? Essa pessoa maravilhosa é a minha avó materna, minha avó Joana, que eu sou apaixonada por ela, essa é a palavra. Eu fui a primeira neta, então a gente sabe que primeiro neto também tem aquele quê, né? Sim. E a minha avó, ela é viva até hoje. Ai, que legal. Ela é mãe da minha mãe. Como é o nome dela? Joana. Dona Joana, tenho certeza que está aí acompanhando a neta e orgulhosa, como sempre, né? Exatamente. Em todos os momentos. Então, um beijo, querida. E a gente tem uma afinidade enorme, assim, a gente se afina muito bem. E ela reside em Curitiba ainda? Ela mora em Curitiba ainda, e toda oportunidade que eu tenho de visitá-la, de passar por lá, para estender um pouquinho, assim, entre um congresso e outro, uma palestra, alguma coisa, eu dou um jeito de passar lá para dar um abraço e um beijo na minha avó, que mora no meu coração. As minhas duas avós, a minha outra avó, a Tereza, que é o nome do hospital, a minha avó, infelizmente, nos deixou muito cedo. Muito cedo. Minha avó teve um diagnóstico de câncer de mama, e acabou não conseguindo, apesar dos tratamentos médicos, ela não conseguiu resistir. Então, minha avó Tereza nos deixou muito cedo. E a minha avó Joana, ainda viva, e tenho um apreço, um carinho enorme por ela. Tenho pelas duas, mas como ela, né, está conosco. Que legal. Esse amor, essas raízes que temos, né, a nossa família, isso é algo tão especial, tão marcante, né? E amor de vô e vó é diferente, né, Bibi? Assim, com açúcar, né? Aquela coisa. E tem que ser. Eu brinco às vezes assim, às vezes as pessoas perguntam, mas você deixa, assim, Matheus comer doce, Matheus? Eu falei, claro que eu deixo, assim, até porque eu nem acredito em restrição, é uma bandeira que eu carrego muito grande de não acreditar nas restrições, acreditar muito no equilíbrio. Mas eu falo, gente, avô é para isso. Né? Não tem jeito. É para fazer isso. Seu as Paulo melhores... e a Dona Ângela tem aquele docinho lá. A Dona Ângela continua um pouco brava, mesmo sendo vó, mas é uma avó muito, esses tempos um dia estava bem frio. E aí ela ligou assim, mas você vai mandar o Matheus para a escola hoje? Eu falei, preocupada. Vou. Daí ela, mas está tão frio. Aí eu falei para ela, eu não lembro de nenhuma ocasião você ter falado, pode ficar aí em casa que tá frio hoje. Então, vô é para isso mesmo, né? Delícia. E eles são avós maravilhosos, meus sogros também, apesar de morarem em São Paulo, não tem tanto contato com o Matheus, mas são avós incríveis também. Que legal. E temos mais uma foto para relembrarmos aqui mais um momento da doutora Thaís. E essa foto é aquela foto do coração, família reunida. Família reunida na praia, fim de ano. E essa foto, linkando até com, já assim, fazendo um spoilerzinho, essa foto, ela foi logo depois do meu processo de emagrecimento. Eu falo muito na questão do livro também, a gente vai falar mais sobre isso. Mas essa foto foi logo depois dessa, assim, de ter passado no vestibular no ano seguinte, né? Desse um ano, porque nessa adolescência, Bibi, nesse pré-vestibular, que foi essa época mais complicada. Sim. Então, assim, eu não digo que eu era uma aluna brilhante, mas eu estudava bastante, esforçada, e eu sempre fui uma aluna que ia bem, que tinha boas notas, mas eu acabei não passando no meu primeiro vestibular. E aquilo foi uma frustração muito grande, porque não era nem que era uma cobrança dos meus pais, eu acho que era muito mais uma cobrança minha comigo mesma, porque como eu sempre fui bem, automaticamente na minha cabeça eu iria passar. De cara, né? E como eu não passei, isso foi extremamente frustrante não ter passado. Eu literalmente passei a comer todas as minhas emoções. Então, assim, eu estava triste, eu comia. Eu estava feliz, eu comia. Eu estava frustrada, eu comia. Eu estava entediada, eu comia. E nesse foram 20 quilos a mais durante o primeiro ano que eu estava lá em Curitiba, fora a tristeza. A saudade de casa. Aquela coisa que hoje eu converso com muitas pacientes que estão nessa fase e eu percebo, assim, muitas similaridades, né?
E é claro, como eu falo, não é que isso me torne uma endócrino melhor, mas eu acho que ter passado por essa dor, a experiência não tem como você não ter uma empatia. Um olhar diferente. Exatamente. Você já calçou aqueles calçados, você já esteve naquele lugar. Então, é claro que você olha com uma bondade diferente, com uma empatia diferente, com um amor diferente para quem está na sua frente. E aquela foto especificamente ali, foi bem depois que eu engordei 20, emagreci 22, então eu estava assim, foi uma foto feliz. Feliz. E foi num Réveillon. Foi no Réveillon, exatamente. Que então legal. tava num momento de comemoração, literalmente. Você estava com quantos anos aqui? 20? 19, 20? Uns 20 anos. 20 anos. E aí, se você puder falar pra gente, então, seus irmãos? Então, é o Guilherme, que tá ali do meu lado de branco, né? O meu pai, a minha mãe, e o Eduardo, Dudu, mais novinho ali na ponta, de vermelho. Que legal. E claro que a gente quer falar, eu tenho que te perguntar isso, né, Thaís? Você até falava do peso, vamos dizer assim, de ser filha do doutor Paulo Mussi. Sim. Que é referência nacional e até internacional, como ortopedista. Como que foi crescer, né, vendo o pai atuar na área? Isso influenciou com toda certeza a sua decisão? Ou foi algo que você, desde de pequenininha, você, claro, se espelhava nele, mas você era uma coisa sua mesmo? Como que foi essa decisão? Para essa decisão, sim, tinha a questão do espelhar. E eu acho que é justamente por isso, assim, o meu pai, é claro, eu sou muito suspeita para falar dele. Mas a gente via em casa e no consultório, assim, as inúmeras demonstrações de reconhecimento dos pacientes, de carinho, de amor por ele, o tanto que o trabalho dele transformava vidas, o tanto que limitações que as pessoas tinham, né, pela questão ortopédica. Claro. Então, o tanto que ele ajudou muita gente, a pessoa que ele é, a bondade que ele tem, tudo isso foi uma referência grande. Mas foi muito engraçado porque durante a faculdade eu não conseguia gostar de centro cirúrgico. Eu ia assim, obrigada, entrava pensando, meu Deus, faltam tantas horas para sair daqui. Era uma tortura. É mesmo. E quando eu decidi que eu não queria, que eu não gostava de cirurgia, que eu ia para uma área clínica, porque na cabeça dele, como eu fui a única que fiz medicina... A sequência, logicamente, ser ortopedista. Sim. E aí ele falava, mas você tem certeza? Porque tem tanta especialidade boa. Você pode fazer mão, você pode se especializar. Eu falava, pai, não quero. Mas você vai... Não quero nada com ortopedia. E eu entendo o lado dele, assim, é a mesma coisa que se a gente pensar o Matheus. Claro. Tem um caminho aberto, mas não a tem escolha como. É dele. A escolha é dele. Eu falo isso muito com o Fábio. Se ele quiser ser programador de videogame, nós como pais nós vamos ter que apoiar. Ele querendo trabalhar, querendo estudar, é o que a gente tem que fazer como pais, é apoiar. Então, quando eu falei que eu não queria ortopedia, eu sei que foi bem... Ele ficou um pouco chateado. Ficou um pouco chateado, ficou assim, foi um pouco disruptivo, mas eu tinha uma certeza muito grande no meu coração com a endócrino. E assim, se você me perguntasse, se hoje você não pudesse ser endócrino, eu ia mudar de profissão, porque a endócrino é o que me move. A questão da minha história pessoal, eu acho que me alavancou para endócrino. Eu tive a felicidade de ter uma professora na faculdade incrível de endocrinologia, que ela ensinava assim, com muito amor. E aí tudo casou, sabe? Foi uma escolha fácil, foi uma coisa tranquila, não sofri. Eu vejo eu atendo muito estudante de medicina e às vezes, eu não sei o que eu vou fazer. Para mim foi uma coisa muito simples de conseguir. Então, foi algo que você sempre quis. Que legal. Foi bem fácil. Nesse sentido foi. Então. E a gente vai conversar muito mais sobre isso. Sim, com certeza. Mas eu tenho fotos aqui, tenho mais fotos. A gente quer acompanhar aqui, por gentileza, produção. Temos mais fotinhos. Aqui é uma foto também. Essa aqui é porta-retrato de família. Porque o meu pai sempre tinha essas fotos no consultório e de tempos em tempos tinha que trocar, né? E aí eu acho que as últimas era assim, a gente era criança ainda. Vamos fazer umas fotos novas. Então, tá certo. Foi até o Ruge que tirou essa foto. Sim, então, maravilhosa. Essa foto eu acho que eu tinha aí uns 15 anos, 14 anos mais ou menos. Antes de prestar o vestibular Foi antes de prestar o vestibular. Então você veja assim, sempre fui uma adolescente, sempre. Normal. Exatamente. Não era, sabe, super magrinha, não era obesa. Tinha um corpo normal, um peso normal. Nunca foi uma questão para mim. Foi realmente ali muito pontual.
no pré-vestibular que a coisa saiu do prumo controle, aí. exato. Temos mais fotos, produção, por gentileza. Ai, o momento aqui da filhota com eles. Uma foto mais atual. E é bem atual. Foi num casamento que nós fomos e... Olha que lindos. E acabamos tirando essa fotinho aí, essa selfie. Essa selfie. Maravilha. Gente, nós temos muito para aprender aqui com a doutora, inclusive porque não pense que eu vou te deixar sair daqui sem trazer dicas para todos nós. Mas aqui, com doutora. certeza. Essa é minha função, servir. Ai, ai. Com certeza a gente vai pedir alguma coisa para que você nos oriente também, além de contar a sua história, essa trajetória tão legal, Thaís. Mas nós vamos ao intervalinho comercial, você aí de casa, continue conosco, nós voltamos já já com muito mais. Hora do Ulisses. Cozinha popular intuitiva. Gastronomia que você pode fazer em casa. Participação de entrevistados muito especiais. Sábado, às 10 horas da manhã, aqui na TV Sudoeste. Oferecimento: Atlas Eletrodomésticos, Fogões Daco, Petricoski Fogões a Lenha, Polazzo Imobiliária, Center Supermercados, Britador Dalros, Cooper Tradição e Sebrae. Garanta a segurança do seu filho no trânsito. Mantenha a criança na cadeirinha usando o cinto no banco traseiro do carro. A cadeirinha protege em caso de acidente. Quem ama, cuida. Apoio Rede Selinalta. Com o Talento de Mulher, muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia de todas as semanas. Obrigada a vocês que nos acompanham também pelas nossas redes sociais. Nos sigam também lá no nosso Instagram, @Talento de Mulher TV. O meu Instagram é o @BibianeKischel. E hoje o meu beijo no coração vai para as cidades de Francisco Beltrão e 2 vizinhos, e todo o Sudoeste amado, que a gente sempre fala aqui com todo carinho de todos vocês. E se você quiser que a sua foto apareça aqui no nosso programa, mande um direct pra gente. Pode ser no nosso Instagram, né, no Talento de Mulher TV, ou no da TV, o @TV Sudoeste PB. Inclusive, por lá, vocês podem nos enviar aí sugestões de mulheres talentosas para participarem aqui do programa. É muito gostoso a gente receber esse carinho dos nossos telespectadores pelas nossas redes sociais. Tanta gente que nos acompanha pelo YouTube nesse mundão, então a gente fica muito, muito feliz. E seguimos por aqui com o nosso bate-papo com a médica endocrinologista e metabologista Thaís Mussi. Ai, Thaís, não é delícia o nosso bate-papo no primeiro bloco. Vamos dar sequência agora falando dos desafios no processo de escolha da sua profissão, que foi, claro, a endocrinologia sempre foi o que você quis, medicina também, mas no momento de transição para conseguir entrar na faculdade, você nos falava sobre isso no primeiro bloco, que foi um momento difícil, por estar longe da família. E aí você vai nos falar um pouquinho mais sobre a sua experiência. Perfeito. Essa fase que eu estava morando em Curitiba, morei com a minha avó, e claro, morar com vó também, né? Morei com a avó Joana, que vocês conheceram no primeiro bloco. Tem toda essa questão de aplacar as nossas emoções com comida. A gente está muito acostumado, eu costumo falar no consultório, que se você entrar no mercado às 3 horas da tarde e sair com uma caixa de bombom, ninguém vai te olhar de cara feia. Mas se você sair com um litro de uísque, já vão pensar, nossa, tá indo pra festa, tá? Já tem toda uma questão. Então a comida, ela muitas vezes ela vira uma válvula de escape, e eu não vou colocar um vício, porque não é essa questão que eu tô querendo comparar com a bebida, mas ninguém te olha torto. Então a gente está acostumado a usar a comida para aplacar muita coisa. E tem essa questão, né, Bibiana, assim, nós mulheres, né? O que acontece? Você tem que ser boazinha, você tem que cumprir tal papel, você tem que dar conta. Tem que ser mãe, esposa. E tudo com perfeição. Tudo com perfeição. E dependendo do perfil que você tem, aquela perfeição tem que ainda ser mais lapidada ainda, né? Não pode, assim, ter nenhuma falha, tem que ser brilhante, tudo tem que ser impecável. E essa questão, como eu te falei, acho que pelo fato de uma trajetória, assim, como aluna, como estudante, que eu sempre ia bem pelo fato de me esforçar, não foi suficiente no vestibular. E o fato de não ter sido suficiente, acabou que eu
troquei os pés pelas mãos. Então, não adiantava, nesse meio tempo que eu ganhei esses 20 quilos, é claro que eu via que eu não estava legal, os meus pais me sinalizavam, eu escutava também de pessoas próximas, mas era aquela coisa assim, era mais forte do que eu. Eu até tinha noção do problema, mas era mais forte do que eu. Então, ali eu comecei a entender e comecei a perceber o que hoje no consultório me traz muita bagagem, muita cancha, que não basta eu te entregar três folhinhas receita, lá. Uma dieta. Uma receita, uma prescrição, alguma coisa, se outros aspectos da sua vida não estão legais. Então, se nós fôssemos robôs, ótimo. Eu te dou um programa, você executa e pronto. Por que tem tanto problema de obesidade? Por que tem tanta gente acima do peso? Por conta disso. Porque hoje, sim, claro, estamos mais sedentários, as comidas são mais ultraprocessadas, a gente come menos comida e muito mais produtos alimentícios. Sim, então, tem muitas coisas que, sim, trazem essa situação. Mas também porque quase nós não conseguimos assumir nossas emoções. Então, tem uma frase que ela não é minha, mas eu gosto muito, que é: a emoção assumida não vira comida. Interessante. E eu adoro essa frase, porque a gente tem isso de, eu tô cansada. Em vez de eu falar, gente, tudo é uma compensação. Exato. Em vez de eu falar, eu preciso descansar, porque é feio pedir ajuda, é feio dizer que eu tô cansada, eu tenho que dar conta. Então, o que vai acabar acontecendo? Eu vou lá e vou comer alguma coisa. Não sei se é assim também, dessa forma, Thaís. Estou triste e vou comer para compensar minha tristeza. Sem Estou dúvida. alegre, também vou comer. Exatamente. Então, a gente usa muito a comida para aplacar, ou até para a questão do comemorar ali, mas é muito mais para aplacar alguma coisa ruim. Sim. Eu estou entediada. Por que na pandemia tanta gente ganhou tanto peso? O tédio. A gente não podia fazer nada, não tinha insegurança. Como é que vai ser? O que vai acontecer? As pessoas desandaram a comer. Então, por quê? Porque, assim, aquilo era seguro. Vai que vai acontecer alguma coisa. Aquela sensação... Uma fuga, na verdade, sim, né? aquela sensação, eu não sei o dia de amanhã, eu vou aproveitar, né? E aí, com isso, ali ficou muito claro, assim, quanta gente que acabou, assim, até para bebida, para comida. Outros problemas, né? Também em decorrência da obesidade. Seríssimos. Então, ali a gente começou a ver o tanto que as emoções estão ligadas, não só ali, né? Mas na minha vivência especificamente, aconteceu isso. Mas aí é que está a chave e aonde foi a mudança, o ressurgir ali das cinzas. Eu ganhei todo esse peso. Quando eu passei no vestibular, o meu pilar emoção estava resolvido. Eu tinha passado. Aquilo que estava me incomodando, que estava me espetando ali no meu calcanhar, tinha resolvido. Você fez um ano cursinho? Fiz. Então, naturalmente, o que aconteceu? Depois que eu passei, e aí o pilar emoção resolveu, corpo e mente conseguiram se alinhar. Olha. E aí a coisa andou. Do mesmo jeito que eu levei um ano para ganhar 20 quilos, eu levei um ano para emagrecer 22 quilos. E como que foi esse emagrecimento? Eu tive a sorte, na época, de morar com uma amiga, que ela fazia arquitetura, e ela sempre teve um estilo de vida muito saudável. Olha que legal. Então, ela não tinha nada de restrição, a gente cuidava bastante, na época, assim, era aquela coisa do sanduíche natural, e aí a gente comia os sanduíches, preparava a nossa alimentação, caminhava na praia, eu já estava fazendo a faculdade que eu queria, então... Você passou em qual universidade? Eu fiz a Univale, em Itajaí. Em Itajaí, sim. Então, nessa fase, eu consegui, por quê? Porque o resto estava em ordem. Então, às vezes, se um paciente chega no meu consultório assim, eu estou num processo de divórcio, eu estou em uma situação, passando por uma síndrome do pânico, eu sempre falo, o mental é o mais importante. Resolve primeiro isso, fica bem, porque depois o que a gente quiser fazer vai dar muito certo. Olha que interessante. Enquanto a gente está com alguma situação ali mal resolvida, às vezes você quer resolver tudo, mais numa ânsia de, vamos já resolver tudo de uma vez, mas é da experiência do médico, do profissional, de pensar, é momento para ela começar isso agora? Talvez não seja melhor ela resolver um pouquinho mais isso, elaborar melhor esse luto, entrar numa segunda etapa, para que aí o que a gente for fazer, o que eu for propor, vai dar certo. Porque se ela já começar com N outras demandas, é aquela coisa, se eu preciso fazer 20 coisas, só de pensar já me dá preguiça. Exato. E eu falo, eu não vou começar.
e aí eu não começo. Aí eu Não fortaleço um fracasso em série, que assim, mais uma vez eu tentei, mais uma vez eu apostei, mais uma vez eu gastei e eu não consegui. Então, até para não desencorajar a paciente, muitas vezes eu tento perceber justamente isso e chegar nesse meio do caminho, sabe? Vamos cuidar disso agora, daqui 2 meses você volta, a gente retoma, vamos resolver isso, porque o pilar da emoção, ele é muito, muito forte. Então, quando você está bem, emocionalmente bem, o resto fica muito mais fácil, a roda gira com muito mais facilidade. E aí além de viver isso na minha pele, depois, terminando a faculdade, né, ali na Univale, eu fui fazer minha formação, minha residência em São Paulo, que era o que eu queria muito, eu queria fazer minha formação lá. E a residência de endocrinologia, elas são 4 anos. Então, são 2 anos de clínica médica, então, processo. 6 de faculdade e 4 de residência. A gente contabiliza aí 10 anos estudando. Então, foram 6 de faculdade, 2 de clínica médica, 2 de endocrinologia. Aí eu fiz minha residência toda na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Depois que eu terminei, eu fui trabalhar no Sírio-Libanês. Trabalhei por 7 anos no Sírio-Libanês. Eu morei em São Paulo 13 anos, aproximadamente. Conheci meu marido no hospital. Olha que ele bacana. É de São Paulo, Sim. Mas o Fábio, ele não gosta de São Paulo, assim, ele acha aquele tumulto, aquele trânsito. Ele ama Pato Branco. Ele ama Pato Branco? Eu amo São Paulo, amo Pato Branco, mas eu já amava Pato Branco antes. Mas assim, eu gosto daquele auê de São Paulo, aquele fuzuê, gosto. Ele já não... E aí foi fazer a sua residência lá? Fui fazer minha residência lá, fiz esses 4 anos na Santa Casa, depois trabalhei no Sírio, fiz uma pós-graduação de nutrologia. Mas a endócrino sempre ela falou mais forte, assim, essa pós eu fiz mais para complementar, mas o meu alicerce, a minha base realmente é a minha residência, né, lá na Santa Casa. Que legal, Thaís. Inclusive nós temos algumas fotos, eu gostaria de trazer aqui, fotos, inclusive desse processo que você nos falou. Então, essa época foi quando eu voltei para Pato Branco, eu estava fazendo o meu cursinho e você pode dar uma olhada ali que eu tô bem mais rechonchudinha, exatamente. Então, nessa foto, eu tô com as minhas 2 amigas, com a Simone e com a Camila, e fazia o cursinho, a gente tirou essa foto ali na praça. Olha só. Então, eu tava com esses 20 quilos a mais. Aqui foi o trote? Esse foi no trote, que eu também já estava com esses 20 quilos a mais, porque foi nesse pré, né? Então, foi no trote a foto. Então, dava assim, é nítido, né, a diferença. Sim, sim. Aqui é com a minha chefe da Santa Casa, a doutora Nilza. Legal. Aqui depois que você já estava atuando. Já estava em São Paulo. Isso, já estava. Ainda não estava atuando, não estava ainda. Porque eu estava durante a residência. Então, essa já era na residência de endócrino, lá em São Paulo, na Santa Casa. Aí você já tinha passado pelo processo de emagrecimento. Todo o processo já tinha passado. Nossa, olha a diferença, né, já tinha acontecido toda essa transformação, né? Aqui, quando eu terminei a endócrino, olha o cabelão. Olha! Eu tinha terminado a endocrinologia aqui na Santa Casa. Então, eu estava começando a minha carreira de endócrino há 15 anos atrás, essa foto. Muito legal. Thaís, você falava um pouquinho do teu esposo. Sim. Né? Você se casou, você até comentava em outros momentos que a família dele toda é de médicos? Toda de médicos. Meu sogro, minha sogra, meus cunhados e meus cunhados todos casados com médicos também. Então é todo mundo médico na casa, todo mundo mesmo. O assunto é... Vocês têm que um consulta o outro, como que funciona? Exatamente, acaba trocando figurinhas ali. Ai, que legal. A gente gosta dessas brincadeiras, porque assim... É uma coisa que achei muito natural para vocês, né? Exatamente, assim, era um assunto, agora meu sogro e minha sogra estão aposentados, mas era um assunto, assim, quando eu comecei a namorar com o Fábio, eu tô com o Fábio há 10 anos de casada, eu tô. Quando eu comecei a namorar com o Fábio, o assunto era só isso, era plantão, era o caso que chegou, era paciente que atendeu, o assunto girava em torno disso mesmo. Ai, que legal. Eu gostaria de falar algo que também foi bem importante na sua vida, que foi a vinda do Matheus, né? A gente... Uma experiência maravilhosa de ser mãe. E você falava, inclusive, foi um pouquinho mais tarde, né? Foi. Também foi outro desafio da sua vida. Foi. Não pode chorar? A gente se emociona, eu sei, minha amiga. Eu me casei com 34 anos. Então, assim, me considero jovem, me considero com a cabeça jovem. Mas para os padrões, talvez, ali estava um pouquinho acima, né?
E quando eu casei, essa foto do casamento. Olha, que linda essa foto. E quando eu casei, logo no início, assim, ai, não vamos tentar agora, vamos aproveitar. Eu já estava com 34 anos. E ali com 36, a gente começou a tentar engravidar. E sabe aquela... Eu me sentia bastante frustrada e nesse processo de tentar gestar, eu comecei a perceber uma coisa que eu não estava feliz comigo mesma. Eu comecei a ficar triste, eu comecei a ficar amarga, eu comecei a ficar chateada, porque minha vida começou a virar só em torno do querer engravidar. E aí aquela coisa, né? Ah, foi difícil para passar no vestibular ali, foi difícil, mas eu consegui. Então, assim, eu fiz Santa Casa, eu trabalhei no Sírio-Libanês. Aí eu olhava e falava assim... O sonho de todo profissional. O que eu queria, teoricamente, tudo ali, eu tinha conseguido. E como que eu não consegui ser mãe? Sim. Tanta gente é mãe, tanta gente consegue ser mãe. E como que eu não nós conseguia? Temos esse sonho, né, da maternidade. E aquilo para mim foi assim, foi bem difícil. Foi bem difícil. Você fez inseminação? A gente tentou 2 vezes, não veio. Eu peguei o último beta negativo em novembro. E eu peguei em novembro de 2017. Eu peguei o beta negativo e eu já estava esgotada. Eu falei pro Fábio, Fábio, vamos passar a régua nisso aqui. Eu acho que a gente não nasceu para ser pai nessa vida, vamos virar a página, vamos se realizar de outra forma e vamos pular esse capítulo. Uma porque decisão madura de vocês. Triste, mas eu estava emocionalmente muito desgastada. Nesse processo todo, assim, acabou que eu trabalho com isso. Foi uma época que hormônio, estimulação, 500 coisas ali que saíram do prumo. Eu precisei operar 2 vezes endometriose, precisei usar uma medicação que induzia como se fosse uma menopausa precoce. Então, assim, foi horroroso, horroroso. Que mexe em todo o emocional. Exatamente. Né? Além do e físico. foi um processo difícil, porque depois que eu tinha emagrecido esses 22 quilos, eu me mantive. Ganhava 2 quilos num pós-férias, voltava, mas nunca mais 20 e poucos quilos. E nessa fase da tentativa de gestação, desses tratamentos, eu acabei ganhando 8 quilos, assim, e aquilo foi muito frustrante de novo para mim. Porque eu estava me vendo num lugar que eu não queria, trabalhando com endócrino, então eu me sentia, assim, uma impostora, eu falando sobre emagrecimento, só que eu fazia atividade física, mas era questão hormonal, que estava tendo que fazer um tratamento ali. Mas para te resumir, novembro de 2017, último beta negativo, falei pro Fábio, vamos virar a página. E aí o clichê do clichê. Vamos virar a página e tchau. Dezembro eu engravidei natural. Gente, vocês viram? Então, assim, com 40 anos. Thaís, olha, quantas mulheres estão nos acompanhando agora e pensam assim, olha que foto linda essa. Sim. Gestante, que maravilhosa. Quantas mulheres estão passando, de repente, por esse desafio e você dando o seu exemplo aqui, contando a sua história, Thaís. E foi maravilhoso, naturalmente. E foi natural, tanto que eu nem imaginei que eu estava grávida, porque eu já tinha caído nessa, eu fico arrepiada de lembrar, já tinha caído assim, atrasava 2 dias, ia lá, fazia um teste negativo. Ficavam na expectativa. Aí o que aconteceu? Eu engravidei, não sabia que estava grávida, fui para São Paulo fazer uma pós-graduação em janeiro de 3 semanas, e todo o meu networking é de São Paulo. Sim. Santa Casa, Sírio. Então vamos sair com uma amiga para jantar. E aí, daí no outro dia passava mal. E daí eu falava, acho que eu não tô mais acostumada, né? Comi polvo ontem. Viu? E passava mal. E aquele auê. E no teu íntimo você não se sentia ainda? Em nenhum minuto. Deus, minuto. Porque a pós, inclusive foi uma pós-graduação de nutrição comportamental que eu fui fazer com uma francesa, com uma nutricionista francesa, a doutora Sophie Deran. E ela é autora do livro O Peso das Dietas. E era das 8 da manhã às 8 da noite. E assim, eu estava absorvida ali. Realmente foi uma pós maravilhosa. Uma imersão. Eu amei aquela pós, estava estudando, a cabeça estava em outro lugar. Quando eu estava no avião voltando, eu falei, gente, mas eu acho que tá atrasado isso aqui. Aí foi olhar no aplicativo, estava atrasado. Cheguei, primeira coisa, fui comprar um teste, né? E aí vi que estava grávida de 6 semanas. Que legal, Thaís. E aí foi super bacana. Foi um susto para todo mundo, mas uma alegria imensa. E assim, como
não imaginava, imagina, fazendo tratamento, tentando, fazendo tudo que era viável e possível, não engravidou. Engravidar espontâneo, assim. Então foi bem engraçado, porque quando eu fui contar, o meu marido, o Fábio, ele trabalhava um final de semana por mês em São Paulo. Eu liguei para ele e falei assim, eu preciso fazer um FaceTime com você. Ele já achou que tinha acontecido alguma coisa? Tinha acontecido alguma coisa. E foi assim, com o Fábio, com meu pai, com a minha avó, com todo mundo que eu fui dar a notícia. Olha preciso só. fazer o FaceTime. E aí foi engraçado, eu deveria ter trazido essa foto. Foi engraçado porque eu, na hora que eu contava assim, eu tô grávida, eu tirava um print. Pra ver a reação de todo Então, no mundo. álbum do Matheus, a primeira página, tá o print de todo mundo com a notícia. Meu Deus, que legal. Com a notícia da gestação. Que bacana, Então foi bem Thaís. bem bacana mesmo. E nós temos uma foto produção agora. Felipe, dá uma verificada lá junto com o Márcio. Aqui, ó, olha só. Sim, e esse é o meu Matheus. Essa é a sua família. Sim. Meu Deus. O Matheus agora tá um pouquinho maior já, né? O Matheus nessa foto, tá um né? pouquinho maior. Nessa foto ele estava com 4 aninhos, ele tá com 6 agora, acabou Ai, de meu completar Deus. 6. Mas Que bênção, minha amiga. é uma alegria, é uma alegria. E assim, não... Veio para completar a felicidade. Veio para completar. Muito Quando eu bom. me imaginava mãe de menino. E assim, veio na minha menino. cabeça eu sentia assim, era sabe? Não, Uhum. nós até tentamos, né, Sim. ter mais um, mas não consegui. E eu sou super feliz, sou realizadíssima como mãe do Matheus. Ele veio para... É aquilo que todo mundo fala, é clichê, mas é isso mesmo. Eu acho que não existe nada mais para quebrar suas expectativas do que maternidade, né? Verdade. Então... É desafiador ao mesmo tempo, mas é tão maravilhoso. É maravilhoso. É cansativo, com a minha rotina e do Fábio, assim, que a gente estuda muito, trabalha muito, vai para muito curso, eu tenho que adaptar. Eu recém voltei de um congresso que eu fui dar aula na Bahia, levei meu pai, minha mãe e o Matheus. Então, Sim, pra assim, poder estar porque era um perto. destino bacana, era praia, ele ia aproveitar. Então, aí eu, assim, tenho uma rede de Conseguiu. apoio maravilhosa, com a graça de Deus, assim, Que não bom. posso reclamar uma vírgula. Então, isso me facilita muito para eu conseguir ter braço para fazer tudo que eu quero. Que legal, Thaís. Maravilhoso. Maravilhosa essa história. Thaís Mussi, vocês estão conhecendo um pouquinho da trajetória de vida profissional dessa mulher incrível que nos representa aí a nível de Brasil. É, inclusive, uma das mais conceituadas e a gente tem o privilégio de conhecer hoje de pertinho essa história. Nós vamos ao intervalinho comercial, mas assim, é rapidão. Continue com a gente, tem muito mais por aqui. Aos domingos, a TV Sudoeste apresenta Carro Fácil, uma excelente oportunidade para fazer bons negócios com veículos. O carro dos seus sonhos pode estar aqui. Carro Fácil, aos domingos, 9 da manhã. Oferecimento: Agvel Veículos, M3 Automóveis, Dino Multimarcas, Rafael Agostinho Veículos, AM Veículos, Sigma Multimarcas e Suzin Multimarcas. São 2 anos transmitindo a informação com credibilidade, a boa música e o entretenimento de qualidade. O melhor dos nossos veículos de comunicação em um só lugar e bem na palma da sua mão. Acesse portalselinalta.com.br. A notícia certa você encontra aqui. Sol, calor e água. É verão, a estação mais esperada do ano. Que o calor aqueça nossos corações para encontrarmos a verdadeira felicidade. Reúna a galera e bora curtir o verão na piscina, rio ou mar. Mas não esqueça de usar protetor e óculos de sol. Se for nadar, use boias e coletes. Que o seu verão seja super divertido. Rede Selinalta, sempre juntos em todas as estações. E voltamos com o Talento de Mulher e agora eu quero falar para vocês aqui dos nossos parceiros do programa, a loja Lalu, com as melhores marcas nacionais, como Animale Jeans, Osklen, Amarante, Sacada, Averrara, French, entre outras. Esse macacão maravilhoso aqui é da Sacada, uma peça exclusiva lá da Lalu. E a Lalu fica no bairro Brasília, na rua Oswaldo Aranha, 697, aqui em Pato Branco.
Meu cabelo e make sempre pelo Salão Adriana Borja, a maquiagem de hoje é da Thaís Kringer. Os meus acessórios da Liz Joias e Acessórios, uma loja em Coronel Vivida, com acessórios de marca própria, Maria Dolores, Mariana Dias, M-Concept e muito mais. Então essas peças que eu estou usando hoje são da Maria Dolores, esse brinco maravilhoso aqui que vocês estão acompanhando nas imagens. E a Tulipa Flores com os ornamentos aqui do nosso cenário, sempre nossa parceira. Um agradecimento especial a todos. E a você aí de casa, vamos seguir aqui com o nosso bate-papo com a doutora Thaís Mussi. A gente falava, doutora, sobre tantas coisas boas da sua vida, sobre momentos desafiadores. Ficamos emocionadas aqui, como quando falávamos da maternidade, da vinda do Matheus. Que alegria, viu? A gente conhecer um pouquinho dessa história. E para a gente falar um pouquinho da sua clínica agora. Do outro bebê. É, o outro bebê. E assim, a clínica sempre foi o seu sonho. Clínica... Essa como você idealizou? E por que Citar? O nome da sua clínica é Citar. Sim. Você vai ver que é curioso. Eu trabalhava ali na ortopedia. Eu tinha uma sala dentro do Instituto de Ortopedia. Mas eu queria colocar uma nutricionista. Eu sempre acreditei em equipe multidisciplinar. Queria uma bioimpedância super legal. Queria trazer coisas novas, tecnologia. Como minha mãe diz, eu sou bem novidadeira. Eu adoro uma novidade. Mas é um coisa... diferencial seu. Gosto muito. E aí não tinha condições ali, porque era um espaço físico menor. Então, era um desejo ter uma clínica maior, trazer outras profissionais. Hoje a gente está com 2 endócrinos lá Olha que bacana. Lá na clínica. Tenho a nutricionista Karine, que é minha parceira já há bastante tempo lá na clínica. A gente tem 5 funcionárias agora, tem uma nova contratação. E temos, enfim, a questão de parceiros nessa área da endócrino. Tem o Dr. Rafael, que ele faz tricologia, ele atende lá na clínica, na Citar também. Então, acabou tendo esses braços a mais na clínica. E o Citar, quando eu fui escolher o nome, eu estava tentando, assim, achar um nome que eu gostasse, que fosse bacana, que não fosse aquela coisa meio clichê, que, né, clínica, saúde, queria que tivesse assim, que tivesse a minha cara, mas que fosse algo também ligado... Com significado. Exato, com o que eu gosto. Aí foi, procura e vira do avesso, e eu tenho uma amiga que ela é super religiosa, espiritualizada, assim, ela é diferente, ela falou, Thaís, na tua escolha, sempre que você for pensar, pensa que assim, tem que ter o teu DNA, tem que ter a tua marca na tua escolha. E eu comecei a pensar alguma coisa em cima disso. Eu gosto muito de meditação, eu gosto de mindfulness, e naturalmente fui pesquisando o que significava coisas relacionadas. Equilíbrio em outras línguas. E aí achei o Citar, que significa equilíbrio em sânscrito. Olha que legal. Só que por coincidência, Thaís de trás para frente também. Gente, então eu não tinha parado para pensar nisso, consegui as duas coisas, Bibi. Consegui as duas coisas. Botar meu DNA ali e ainda ter o significado. Então, que perfeito. Ela só podia se chamar Citar mesmo. E foi um clique seu, assim? Foi porque... Pesquisou e eu aí, fui de repente... pesquisando e fui vendo, assim, os significados, né? De saúde, de equilíbrio, em outras línguas. E fui tentando paralelo, assim, vendo alguma coisa com o meu nome, o que casava. E aí acabou que deu super certo. Legal, né? Gente, agora ninguém mais esquece da clínica. Citar, Thaís ao contrário. E ainda coloquei um acentinho embaixo, assim, para ficar bem diferentão. É muito linda a logo mesmo. Ainda Nossa. Ainda dei mais um toquezinho ali em cima da logo. Muito bom. Thaís, a sua história, a gente sabe quantas pessoas que passaram pelo teu consultório, pela tua clínica, com essa equipe multidisciplinar e quantas pessoas que mudaram de vida com o seu tratamento, vamos dizer, dessa equipe. Sim. Porque é um conjunto de profissionais. E como você tem essa preocupação, até como você falava, vamos ter que colocar o emocional primeiro, vamos ver como que está esse emocional, para depois a gente partir para outros passos, né? Então, essa preocupação que você tem com as pessoas como um todo, né? E aí veio essa ideia do livro. Nossa, como o Além da Balança, que já é um sucesso, né, Thaís? A gente está na 2ª edição já. Muito legal. Esteve na Bienal esse ano, eu fiquei super orgulhosa. Imagina. Até fiz um post brincando com a minha mãe, coloquei, não estou na Globo, mas estou na Bienal, que eu acho que para uma mãe
é quase mais... Com certeza, né? Muito Mas, legal. assim, foi uma realização de um sonho, sem dúvida nenhuma. E o livro, Bibi, ele veio muito assim, eu falo, para honrar aquela adolescente de 20 quilos a mais. Eu acho que eu escrevi o livro para aquela Thaís, especificamente, porque sem aquela Thaís, essa não estaria aqui hoje. Talvez não desse jeito, com essa empatia, com essa história, com essa trajetória. Então, eu escrevi muito para honrar a minha adolescente mesmo, e muito para ser uma ferramenta a mais para os meus pacientes e para quem também não tem acesso, não consegue vir até aqui. Eu consegui compilar nesse livro tudo que eu acredito. Então, as boas práticas para um emagrecimento saudável e sustentável, o que faz uma diferença, de fato, na hora da gente pensar em como conquistar esse estilo de vida saudável, mas sem um sofrimento. A gente sabe que sim, precisa fazer algo diferente, mas não precisa ser sofrido, não precisa ser uma punição. Então, como encarar isso, como olhar os pilares da saúde, então, atividade física, sono, manejo do estresse, ordem alimentar, tudo isso eu acabei abrangendo no livro para trazer algo que fosse palpável, numa linguagem fácil, mas que, de fato, trouxesse conhecimento. Então, que fosse algo que o paciente, meu cliente, enfim, o leitor, vamos melhor dizendo, levasse para casa. E ele pode revisitar quantas vezes ele quiser, ter informação, assim, super atualizada, cientificamente comprovada, não foi nada da minha cabeça. A única coisa que começa o livro, eu contando a minha história, mas mais para contextualizar toda essa situação. Ai, Thaís, eu assisti, inclusive, algumas palestras, você falando sobre o livro, e eu, pessoalmente, aprendi muito. Bom, com a sua palestra falando sobre o lançamento da segunda edição do livro e como ele tem feito a diferença na vida das pessoas, né? Das famílias, porque eu diria que você estando bem, os que estão à sua volta também se sentem melhores, justamente, não é mesmo? Faz toda a diferença. Então, assim, essa oportunidade do livro eu acho muito legal. Muito legal. E é algo acessível, né, Bibi? Se a gente parar para pensar assim, um livro, ele não tem um custo altíssimo, mas ele é sempre atual, ele sempre traz informações boas, de qualidade. Então, foi uma maneira bacana de conseguir atingir um público maior e trazendo e fazendo o propósito, né? Que o propósito é servir, o propósito do médico ele é esse, é servir. Então, pensando em abranger um número maior de pessoas, o livro ele cumpriu esse papel perfeitamente. Deixa eu fazer aqui um apenso de uma situação. O seu Paulo Mussi esteve aqui comigo no Vida Mais Leve, contando a sua história também. E Thaís, foi tão bonito de ouvi-lo falando sobre esse amor pela medicina, de servir o próximo. E agora você vem aqui e fala justamente essa mesma frase que o seu pai trouxe aqui dentro do Vida Mais Leve. Isso é lindo, isso é viver a medicina. Né? Servir, fazer bem ao próximo. Exatamente. Né? Com o seu conhecimento. Exato. Né? E nós estamos aqui para isso. Eu vejo muitas vezes assim a questão até das redes sociais. A gente está lá para servir. A gente está lá para trazer conhecimento, para trazer informação boa. Sim. Eu nunca tive problema assim em falar, em TV. Sim, você excelente. Inclusive, você já participou de muitos programas de televisão, escrevendo em revistas. Exato. Eu sou bem extrovertida. Eu não tímida, eu não sou. Mas essa questão de estar, né, na mídia, estar nos meios de comunicação, a gente tem que ter, primeiro, é para quem? É para o outro, é para o próximo, é para servir. É para isso que tem que ser, né? Esse é o real propósito. Que legal. Para quem quer essa oportunidade de adquirir o livro, Thaís, onde encontrar? A gente tem o livro na Amazon, tem no Kindle, também para quem gosta do Kindle tem. Eu tenho ele no consultório também e na minha página do Instagram, no link da minha bio, ele também tem o link para adquirir o livro. O Instagram seu? É @doutora DRA Thaís, THIS Mussi, MUSSI. Então aí, pessoal, oportunidade, né, de adquirir desse livro, esse conhecimento aí às suas mãos. E agora, claro que eu não poderia deixar de perguntar, minha amiga, se fosse assim para você deixar uma dica baseada assim no seu livro, qual você julgaria assim a mais importante para quem quer adotar um estilo de vida mais saudável, que quer ter qualidade de vida? Tem aquela dica assim de ouro? Tem, eu vou dar duas. Ah, então.
Fique à vontade. Quanto mais, vírgula, melhor. A primeira, e que assim, a gente subestima, mas você que está nos assistindo, não subestime mais a partir de agora, é o sono. A importância do sono no emagrecimento é vital. Uma noite de sono mal dormida, a gente desregula a cascata de hormônio de fome e de saciedade. Uma noite mal dormida, pessoal. Então imagina quantas noites mal dormidas a gente tem na vida, né? Porque a falta do sono, você pode perceber no dia seguinte. Você vai ter mais fome, você vai querer comer um fast food, você vai querer comer um doce, porque a nutrição do sono está ausente. Aquilo que você precisava se nutrir do sono, você não tem. Ah, Thaís, mas eu gosto de dormir tarde. Não é nem sobre isso que a gente está falando. São horas de sono, o repousar. Dormiu o suficiente? Acordou descansado? Tá ótimo. Essa questão de horas de sono, isso é muito importante? variável. É variável? É variável, porque os cronotipos, por exemplo, eu sou extremamente diurna. Eu durmo no máximo 8h30, 9 horas, 5h30, todo dia eu tô acordada. Então tem gente que não funciona de manhã, que precisa dormir meia-noite, 1h da manhã. Mundo ideal é dormir cedo, pela questão do hormônio, né, dessa questão do GH, da leptina, da grelina, mas principalmente do GH. Escuro o suficiente o quarto para que você não enxergue a palma da sua mão. Então, se você está deitada e se você vislumbrou a sombra... Fez o teste ali. Não está escuro o suficiente. Então, o ambiente é muito importante. Não preciso falar celularzinho ligado, não, porque atrapalha o sono. Viu, é pessoal? Natural que a hora que você está insone, que você não consegue dormir, você vai fazer o quê? Você vai pegar o celular, isso é fato. Então, o celular longe, um ambiente adequado, escuro o suficiente, fresquinho também o suficiente, um quarto quente, abafado, você não vai conseguir ter um sono adequado. Essa é a primeira. Então, não subestime o poder do sono. A segunda é a ordem alimentar. E essa, para mim, é a regra de ouro e ela muda diagnósticos. Se você começar a implementar a sua chance de desenvolver um diabetes vai ser muito menor, o seu emagrecimento, com certeza, vai acabar vindo. Então, a sua disposição, o aumento da sua saciedade, então essa é a minha regra de ouro, que é a ordem correta da alimentação. A gente começa com fibra, depois proteína e gordura, em terceiro lugar carboidrato e por último frutas ou doces eventualmente. Café da manhã. Todas as refeições Todas as refeições para ficar fácil, eu costumo falar assim, vista os seus carboidratos. Então, vai comer um pãozinho à tarde, come uma porção de amêndoa antes, come uma fonte de proteína, de gordura antes. Por quê? Porque isso vai fazer com que você não suba muito a tua curva glicêmica, você vai achatar, e se eu achato a minha curva glicêmica, eu não recruto insulina, toda vez que eu tenho uma curva alta glicêmica e eu recruto insulina, esse combo, ele vai armazenar sob forma de gordura. Ou no fígado, ou no músculo, ou no próprio adipócito, na célula de gordura. Mas, se eu começo com a fibra, com a proteína e com a gordura, eu não faço esse pico. Ela fica muito mais achatada. Se eu achato, eu não preciso recrutar essa insulina. Se eu não recruto essa insulina, eu não deposito. Então, comece as suas refeições pelas fibras. E aí, almoço e janta, a gente está falando da salada, que é fácil esse exemplo, né? Então, na salada, depois a carne, uma lentilha, um feijão, uma proteína, né? Um frango, ovo. E depois você vai para o carboidrato. Por último, ali a sobremesa. No café da manhã, a gente fala assim, deixar um leite vegetal, se você não gosta da lactose, ou até um leite com uma chia, aquilo tem a fibra para você ingerir. Para começar o dia. Para começar. Olha, depois um ovinho mexido, né? Com uma fatia de queijo. Se não gosta do queijo, um hummus. Tem outras opções. Então, assim, mas sempre pensar nessa sequência. Fibra, proteína e gordura, carboidrato e frutas e doces. Aí a gente consegue dar uma dica, assim, uma única dica e que é essencial para a vida. Exatamente, que ela muda diagnósticos. Amei, amiga. Amei. Você aí de casa, olha, vamos colocar em prática? Vamos, eu te convido. Eu vou fazer. Faça. E no livro está explicando bem direitinho, aqui, com exemplos, esse pessoal inclusive. Aqui, nossa equipe, estão todos desafiados a começarmos a fazer isso. Gente, fibras, proteínas e gorduras, carboidratos e, por último, frutas e doces. No livro eu falo sobre isso e dou exemplos. Mas, assim, terceiro dia vocês já vão ver. Menos sono à tarde, mais saciedade, mais disposição. É rápido, o resultado é rápido, para você já perceber essas mudanças mais sutis,
você já começa a perceber. É só inverter, gente. Às vezes você começa lá, eu vou contar, né? Uma mãozinho papai, então vai ficar lá por Fica último. por último, exatamente. Né? Primeiro e começa com a fibra. É hábito, porque você veja, em nenhum momento eu falei, deixe de comer. Não, é só inverter. Arrume a ordem alimentar, porque isso já vai fazer uma diferença bem grande. Amei, adorei. Você aí de casa também, tenho certeza, né? Nós vamos a um rápido intervalinho e voltamos já já com mais Talento de Mulher. TV Total, um programa descontraído, informal e casual. Espaço aberto para nossos talentos e nossa gente. TV Total mostra a culinária, a música, os valores da terra e assuntos do dia a dia de nossa região. TV Total é a sua revista semanal, aos sábados das 11 às 12h30. Sem água parada, sem dengue. Faça sua parte. Faça sua parte. Faça sua parte. Uma campanha de conscientização da Rede Selinalta de Comunicação. Tudo tem o seu lado positivo. Aproveite este momento. Essa é a hora de enxergar um mundo diferente, de cuidar de nós e ao mesmo tempo proteger o outro, de ter empatia pelo próximo e espalhar o bem. Rede Selinalta, emissoras a serviço da vida. E voltamos com o nosso último bloco aqui do Talento de Mulheres. Gente, que pena, o programa está terminando. Doutora Thaís ficaria assim horas lhe ouvindo. Porque, olha, nosso bate-papo muito gostoso, muito leve, com dicas. Conhecemos sobre a Thaís, mocinha, menina, estudante, mãe, esposa, filha. Todas as facetas. É, isso aí, foi maravilhoso. E eu gostaria agora que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, para quem nos acompanhou aqui no programa, para as pessoas que ficaram assim super ligados nas dicas, no livro Além da Balança, e também para quem está pensando em iniciar na medicina. Olha, que dicas, o que você diria para inspirá-los também a seguir esse caminho? Maravilha. Para o pessoal que está em casa, para os meus pacientes, para quem está brigando com a balança, eu diria que tenha em mente um mantra que é: direção é mais importante que velocidade. Emagrecimento não é uma corrida de 100 metros, emagrecimento é uma maratona. Os mini hábitos, aquilo que você acha que nem está fazendo diferença, para quê? Vou caminhar 10 minutos? Não faz sentido? Faz. Se você caminhar 10 minutos todo dia, é melhor do que você não caminhar nada. Ah, só quando eu tiver 1 hora. Não. Pensa nisso. Direção é mais importante que velocidade. A gente vai construindo esses hábitos. E a partir do momento que eu construí, que eu arraiguei aquele hábito, fica muito mais fácil partir para o próximo. Mas essa frase eu levo para a vida e eu acho ela super legal. Isso faz muita diferença. E ela também pode ser usada quando a gente pensa na medicina, né, nos estudantes, porque é isso. Você que está ali pensando em prestar vestibular, muitas vezes você vai entrar na faculdade e talvez você vai falar: putz, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você não vai gostar da faculdade inteira, você não vai gostar de todas as matérias, você vai se identificar, a faculdade serve para isso, você vai se identificar com algumas coisas que você goste mais, com outras coisas que você goste menos, mas não deixe de cuidar de você. Fazer exercício não é perder tempo, e às vezes a gente acha: tô aqui, tenho prova, preciso estudar, não vou na academia, não vou. Vá, faça um exercício, tire aquele tempinho para você, isso faz uma diferença imensa. Eu via nas épocas que eu conseguia manter a minha caminhada de manhã, é outra situação, a cabeça tarejada de um outro jeito. Coma legal, claro, frequente o que precisa frequentar, a faculdade é para isso, mas não fique pensando que às vezes por não se identificar com uma ou outra matéria, aquilo não é para você. A medicina ela é extremamente abrangente, ela tem, eu não gosto mais de centro cirúrgico, eu gosto mais de conversar com pessoas, tem para todos os gostos. A persistência. Mas, sim, ela é uma renúncia. Mas é uma renúncia que ela fica tão automática por você estar gostando do que você está fazendo, você está tão feliz com aquilo, e tem em mente que é isso. A medicina, sim, ela é um sacerdócio,
Mas é claro, a gente precisa, né, olhar isso como uma profissão. Então, não fique pensando que, fiz a faculdade, acabou, página virada e pronto. Não. A gente está aqui, quem escolhe ser médico, escolhe servir. É para a vida. Escolhe servir e outra coisa também, além do escolher servir, é sua obrigação estar atualizado. Não é, eu sou diferentona, eu faço 3 congressos por ano. Meu amigo, você não faz mais do que sua obrigação. Então, estar atualizado, perceber o que é melhor, sempre, sempre, sempre a gente lembrar que o paciente, ele é o maior especialista nele mesmo. Então, você pode ajudar, você pode orientar, mas ele é que vai te ajudar a que aquele tratamento seja o melhor. Porque às vezes ele não vai estar preparado para aquilo, então a gente tem que saber ouvir. Essa é uma dica de ouro para quem vai começar na carreira médica mesmo. Saiba escutar. O teu paciente vai falar o que precisa, mas muitas vezes a gente já começa a atropelar. Então o que o senhor tem mesmo? Deixa ele falar. Ele vai te contar. Ouvir. Saiba ouvir. Isso é fundamental na medicina. Amei. Eu Minha também. Amiga, adorei. Vamos encerrar o programa aqui juntinhas? Sim. Foi um prazer, Thaís. Foi ótimo. Olha, e se deixar, eu fico falando. Desejo assim, muito sucesso, que você continue muito sendo obrigada. assim, essa mulher inspiradora, talentosa, que faz a diferença na vida das pessoas, na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas. Muito e que Deus obrigada. abençoe tua missão. Todos nós. Muito Amém, obrigada, viu? amém. Obrigada pelo convite. E um beijo, pra você aí de casa. Gente, chegamos ao final do programa. Você que nos fez companhia, muito obrigada. E na próxima semana a gente volta conhecendo mais histórias incríveis de mulheres talentosas e que fazem a diferença. Inspire, mostre seu talento. Até o próximo programa. Beijo, gente. Um beijinho pro pessoal lá, né, Thaís? Beijo, até mais. gente. Até mais. Fiquem com Deus.